Ficou em dúvida na resolução dessa questão? Então vem comigo. Essa é uma questão de enzimas da Universidade de São Francisco. E o comando diz assim: as informações genéticas representam arquivos contendo as informações necessárias para que nossas células produzam proteínas. Nós somos o que são nossas proteínas. O conjunto de proteínas expressas numa célula ou num tecido chama-se proteoma. Um recente campo de estudo e de tecnologia é a proteômica, cujo objetivo é a análise de forma global da proteoma. As proteínas, sinteticamente, exercem tanto função estrutural quanto funcional. Enzimas. Sem a presença de enzimas, seríamos metabolicamente inviáveis. A figura a seguir mostra as velocidades de reação de duas enzimas, a enzima humana, representada pelo gráfico A, e as enzimas de bactérias de fontes termais, representadas pelo gráfico B. Considerando os dados da figura e a ação da temperatura na atividade enzimática, assinale a alternativa incorreta. Então, nessa questão, nós iremos achar a alternativa incorreta. Vamos achar começando pela letra A. Vamos analisar a letra A, que diz que além do pH e da concentração do substrato, como mostra o gráfico, a temperatura é outro fator importante para a atividade enzimática. Essa alternativa está correta. A temperatura influencia na atividade de cada enzima. É necessário que essas enzimas estejam em uma temperatura ideal de funcionamento. Então, para que a reação ocorra, é necessário que a enzima esteja em seu limite de temperatura e exerça a sua função catalisadora. Bem, a alternativa A está correta. Vamos analisar a alternativa B, que diz: como qualquer reação química, a velocidade da reação enzimática, dentro de certos limites, aumenta com o aumento da temperatura. Essa alternativa está correta. No momento em que a reação está ocorrendo, é necessário que a temperatura aumente para que essa reação possa prosseguir. Então, a alternativa B está correta. Vamos analisar a alternativa C. A partir de determinado ponto, o aumento de temperatura faz com que a velocidade da reação diminua bruscamente e cesse, resultante de um processo chamado de desnaturação proteica. Essa alternativa está correta. Como eu já havia dito, cada enzima tem uma temperatura ideal de funcionamento. A partir do momento em que essa temperatura é ultrapassada, essa enzima sofre o processo de desnaturação. A alternativa C está correta. Lembrando que nós queremos achar a alternativa incorreta. Vamos à alternativa D. Enquanto para a atividade da enzima humana, a temperatura ótima se situa em torno de 37 graus, para a atividade das bactérias de fontes termais, o ótimo fica em torno de 78 graus. Bem, vamos analisar o gráfico que a questão nos deu. Vamos lá, começando pelo gráfico A, que representa a enzima humana. O ponto mais alto desse gráfico representa o máximo dessa temperatura, o máximo ponto ideal de funcionamento dessa enzima. E ele fica em torno realmente de 37 graus. Vamos analisar o gráfico B, que é da bactéria de fontes termais. Bem, o ponto mais alto desse gráfico representa, como eu já havia dito, a temperatura ideal de funcionamento dessa enzima. E realmente ele fica em torno de 78 graus. Então, a alternativa D está correta. Logo, a alternativa incorreta que sobrou é a letra E, mas vamos ver por que ela está incorreta. Vamos ler. Para que as enzimas humanas e bacterianas, a partir de 45 e 90 graus, respectivamente, as atividades são retomadas, pois a estrutura espacial é readquirida. Bem, como eu já havia dito, ela está errada. A partir do momento em que as enzimas humana e bacteriana passam o limite ideal de temperatura, que é de 37, 78 graus, para 45 e 90 graus, elas sofrem o processo de
desnaturação. E esse processo modifica a estrutura terciária da enzima, sendo que muita dessa estrutura não volta ao normal. Muitos casos em que a enzima sofre o processo de desnaturação, ela não volta ao seu normal. Então, a nossa alternativa incorreta dessa questão é a letra E. É isso aí, eu espero ter ajudado.